Aí eu quero só mostrar para vocês aqui como foi a justificativa do Mário para a contratação do Diniz. Né? Não sei se já está aparecendo aí para vocês. Presidente explica divisão de Diniz com seleção. Admite, tínhamos receio de perdê-lo por inteiro. E aí começa a indagação, né? Porque assim, ele tinha um contrato que tinha que pagar para ele liberar o Fernando Diniz, caso fosse para a seleção brasileira. Aí diz que não vai liberar, que não vou liberar, etc e tal, se não pagar. Aí você vai jogar para a torcida isso, né? Hã? Você vai jogar para a torcida, né? Não, isso foi a entrevista dele hoje. Ele deu essa entrevista hoje. E aí chegou falando, não, porque a gente não quer dar o Diniz para a seleção, porque a gente quer continuar com o trabalho, porque o nosso trabalho é de longo prazo com o Diniz, né? Tanto que ele fez o contrato de 2 anos. E aí, etc e tal, parará. Mas aí a CBF fala assim, não, mas a gente quer muito o Diniz. Então vou fazer o seguinte, eu não vou pagar nada, não. Eu vou pagar multa, entre aspas, né? Mas aí você fica com o Diniz, a gente fica com o Diniz. Porque aí, nas segundas palavras do presidente, a gente ia perder o Diniz por 100%. Então era melhor ficar com o Diniz por 70% do que perder o Diniz por 100%. E aí o Fluminense ganhou uma coisa financeira para poder o Diniz ficar, né, com o Fluminense e com a seleção. Diego, o que tu achou dessa história aí? Eu vou, tipo assim, a questão do Diniz ser dividido com a seleção, eu penso da seguinte forma. O Mário teria que chegar pro Diniz e falar assim, você escolhe, você fica no Fluminense ou você vai pra seleção. Não tem como. Eu tava vendo, acho que foi nos anos 90, 80, sei lá, que teve uma divisão assim, treinador da seleção treinar um clube. Eu acho que isso daí pra mim surreal. Foi no Luxemburgo. Mas eu não tinha essa recordação, porque era antes ainda. Foi só amistoso, foram amistosos. Inclusive o Luxemburgo foi campeão nesse ano aí com o time dele. Acho que era o Corinthians, era o Palmeiras. O Corinthians, ele é técnico do Corinthians, aí ele foi campeão, mesmo estando na seleção, ele foi campeão. Acabou o brasileiro, aí ele foi para a seleção se dedicar, porque nessa época, se não me engano, não era ponto corrido. O Campeonato Brasileiro era mais curto. Que era mata-mata na época, né? O que acontece? O que eu penso relacionado a isso? Se o Diniz não tem essa questão da seleção brasileira, eu sou bem sincero, eu ficaria com o Diniz até o final do ano e só faria uma mudança no final do ano. Com essa questão do Diniz não aceitar o convite da seleção brasileira, porque também, pelo menos do que eu acompanhei lá da apuração dos jornalistas, foi que o Diniz falou assim, se tiver que sair do Fluminense para ter esse contrato aí só de 1 ano, eu não vou. Então a CBF procurou o Fluminense aceitou. Então o erro todo aí tá no Fluminense, porque imagina, o Diniz também é um cara, igual a gente falou, ele nunca teve um título de grande expressão, ele foi campeão carioca. O cara tem um processo de treinar a seleção brasileira, tá entendendo? Isso aí vai ficar para sempre no currículo do cara. Mas eu acho que o Fluminense que tinha que se impor e não permitir isso acontecer. Não tem como o cara se dedicar a Fluminense e seleção brasileira. A seleção brasileira passa por um momento de transição, ou seja, estão passando de um trabalho para o outro. Então tem que ter uma dedicação, um acompanhamento de quem vai jogar, de quem você vai convocar. E não tem como você falar que isso não vai interferir. Isso vai interferir. Porque ao invés de ele estar vendo, vamos supor, Fluminense e Argentino Júnior vão se enfrentar nas oitavas da Libertadores. Ele está acompanhando o campeonato argentino, ele tem que dividir a atenção para ver o Argentino Júnior e quem está jogando lá os brasileiros estão jogando na Espanha. Então já tem que ter essa divisão, então o cara não consegue ficar 100% focado. Então por isso que eu acho que nesse momento o ideal seria interromper o trabalho e pedir o Marcão para seguir. Porque depois de tomar pau na Libertadores, não adianta falar, a gente poderia ter feito isso antes. Igual foi lá com o Roger Machado. Esperou ser eliminado para depois ver que poderia mudar. Então, por isso que eu acho que o Mário, essa questão do Mário foi ridículo de aceitar isso. O Diniz, para mim, tá na dele e fala assim, beleza, estão deixando eu dividir o trabalho aqui, eu quero continuar aqui. E eu acho que o Diniz só vai ser mandado embora do Fluminense se acontecer algo muito grande, tipo, se tomar uma goleada em casa na eliminada Libertadores, porque senão eles vão manter o discurso e vão manter o Diniz. E essa saída do Diniz para a seleção só serviu para trazer mais, deixar o ambiente mais conturbado, jogar mais pressão tanto para o Diniz quanto para os jogadores, que agora qualquer coisa que acontecer vai ser fazer essa ligação, porque o cara tá mais focado na seleção do que no Fluminense. Igual você falou, imagina o Fluminense perde o jogo de domingo pro Inter. O Maracanã já vai pegar totalmente fogo. Plausível, porque o Inter tá jogando bem. Então eu acho que vai muito por essa questão.
foi um erro muito grande da direção do Fluminense. E eu não vi a entrevista toda do Mário, eu vi alguns pedaços. E ele falou, uma coisa que eu vi que ele falou, assim, o futebol pode dar certo como pode dar errado. Se isso der errado, ele vai falar assim, acontece, ou coisa de futebol. Se der certo, não, já estava tudo programado, a gente sabia que ia dar certo, porque o Mário tem esse discurso. Quando dá errado é o acaso, e quando dá certo é porque ele tinha um planejamento e já tinha tudo pensado. Mas, o meu ver, o trabalho do Diniz no Fluminense tinha que ser interrompido e ser dado sequência por outro treinador. Aproveitar esse mês de julho, que só não tem jogo da Libertadores, só tem Campeonato Brasileiro, para você tentar fazer uma transição aí também, para depois não chegar lá em agosto, ser eliminado e falar, gente, acontece. Eu acho que já deveria acontecer a mudança já desde agora. Até o jogo da Libertadores, acho que é esse mês todo aí, né? Tem uns 4, 5 jogos aí para jogar. Meu irmão, se começar a continuar com a derrota e se continuar jogando esse futebol que jogou contra o São Paulo, porra, vai ser o estopim, filho. Isso aqui vai virar um inferno. O Fluminense, a arquibancada vai virar um inferno. O Fluminense vai virar um inferno. E não vai aguentar ficar lá. Deixa eu perguntar um negócio para vocês aí. A gente está falando que o Diniz não tem tanta experiência assim para assumir a seleção, correto? Vocês acham que, por exemplo, ele saindo, o Marcão teria condição e experiência para conduzir o Fluminense numa retomada na Libertadores? Que a Argentino Júnior e Fluminense é favorito, a gente não discute. Mas será que o Marcão teria essa competência? Não é questão de competência, é questão de que só tem ele e ele já fez isso várias vezes. Mas 3, 4 vezes. Não, mas ele pegou o Fluminense na zona de rebaixamento, ele quase podia ter ficado ali na merda, podia ter encerrado a carreira dele e ter levando o Fluminense de novo para a Série B. E o Fluminense saiu. Então, assim, se não tem outra opção, mas é isso que vai acabar acontecendo. Quando der a merda que eu tô falando que pode ser que aconteça, quem vai assumir é o Marcão, pô. Inclusive, quando tiver aí, assim, eu vou te mostrar aqui uma outra parada, vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se abre aqui. Eu acho que o Marcão deveria assumir, igual eu não sei se tem essa experiência, mas mediante as opções que a gente tem hoje no mercado, eu acho que a opção mais plausível... Por exemplo, entre Marcão e Barbieri, fica com o Marcão, isso é óbvio. Isso daí a gente não tem nem o que discutir, mas no geral, o Marcão também não tem essa experiência toda para pegar essa reta final de ano aí que pode fazer diferença para o clube. Né? Aí a gente vai agora aqui para os jogos do Fluminense versus seleção. Pode ser que a CBF mude, né? Algumas datas, porque, porra, loucura. Vasco e Fluminense, dia 3 de setembro, dia 4, Brasil e Bolívia. Mas no Brasil, pega um avião e pode ir, pode ser isso. Mas a questão não é pegar um avião, a questão é como é que você vai pensar pro Vasco para pensar pro Bolívia. Essa que é a questão. Isso. Aí você tem aqui, pior ainda, o Fla-Flu, dia 12 de novembro, e dia 13, Brasil e Colômbia. Se você bota o jogo no Maracanã... Aí já inverte. O jogo é do Brasil depois. Então, mas aí se você joga no Maracanã, beleza. Bota o Brasil e Colômbia aqui no Maracanã, você nem viaja, né? Porque vai ter Fla-Flu aqui no Rio, no Maracanã, e no dia seguinte vai ter Brasil. Mas, porra, a questão é, vai pensar no Fluminense ou vai pensar na seleção brasileira? Pelo que a gente conhece da CBF, dos órgãos que organizam tudo, eles não vão pensar, eles nem pensaram nisso ainda, provavelmente. Não, pensar já, porque isso está sendo ventilado desde ontem à tarde, quando anunciaram que o Diniz ia ser técnico da seleção e do Fluminense. Isso aqui nego já começou na internet com essa porra. Mas pode ser também, a gente não sabe como é que foi a negociação, pode ser um pedido do Diniz e do Fluminense que essas datas aí sejam revistas. Brasil e Argentina, dia 21, dia 22. Cara. Oi? Eu acho que essas datas dos jogos aí com certeza vão ser mudadas para ficar mais confortável. Sim, do Fluminense, do Brasil. Sim, do Fluminense. Do Brasil é data FIFA. Mudar. Brasil é data FIFA. Agora tem que provável da CBF mudar essas datas aí. Mas, pô, é uma parada que se for mudar, é 3 dias no máximo. Aonde o Brasil jogar, quando o Brasil jogar aqui no Brasil, eles vão arrumar um jeito do Diniz pegar um voo e vai encontrar o time. Não, isso é fato, isso é fato. O jogo aqui no Uruguai, aqui, provavelmente, aí não. Brasil e Bolívia, eu acho que nem precisava de treinador, mas... O que eu vi muito hoje, até ontem à noite, nas outras lives aí que eu assisti, é que o Diniz virou interino do Fluminense. Ele é técnico da seleção e vai ser interino do Fluminense.
Porque, cara, é a oportunidade da vida dele. O que aconteceu, por exemplo, lá com o Muricy em 2010, quando o Muricy recusou a seleção brasileira para o Fluminense, e depois ele foi campeão com o Fluminense brasileiro, depois disso ele não teve mais, mas nem cogitaram de falar dele de novo na seleção brasileira. Por melhor que ele estivesse, melhor que ele fosse. Então, se o Diniz teve a oportunidade dele agora, a CBF botou as cartas na mesa. Ó, é isso aqui. Ou você pega ou você não pega, porque essa é a tua oportunidade. E outra coisa, eu tenho para mim que essa porra de Carlo Ancelotti ainda não está fechado com a CBF. Pô, eu acabei de ver no Instagram que acabaram de noticiar que está fechado. O jornalista... Deus queira. Deus queira. Mas mesmo assim, o projeto que eu vi era o seguinte, aí eu vou cogitar o que eu já ia falar sem saber que o Ancelotti tinha acertado. Vamos supor que ele não tenha acertado. Se ele não tem acertado, o Diniz vai ficar na seleção um ano, e aí, não, o Ancelotti não vai vir mais. Mas vamos deixar o Diniz. Pronto, acabou. O Diniz ficou na seleção direto. Mas aí, o Ancelotti está acertado com a seleção brasileira. O projeto, ainda assim, é que o Diniz continue com ele, sendo auxiliar dele. Então, onde fica o Fluminense? O que o Mário fez? O que passou na cabeça do Mário para ele aceitar uma merda dessa? Porque o cara... No final do ano ele tá indo embora. Porra, mas isso é caralho, é loucura, filho. Não, é loucura, mas volta aí dos jogos aí que vai ter esse ano ainda. O sonho do Fluminense, de todo tricolor, é uma Libertadores da América. É o que falta pra gente aqui. A porra de uma Libertadores. Você montou um time esse ano, de 2023, para jogar essa Libertadores. Você fez um contrato de 2 anos com o Fernando Diniz para ter rodagem para ganhar uma Libertadores. Chega na época decisiva, você vai, não, deixa ele para a seleção, vamos ficar dividindo aqui. Diniz, inclusive, pode levar todo o nosso elenco aqui de auxiliar, de caralho, porra, tudo para... E foda-se, o Fluminense ficou em segundo plano. O Fluminense não existe. O presidente fala que, porra, não, vai dar certo, vai dar certo. Meu irmão, a probabilidade de dar merda é muito maior do que dar certo. Pode dar certo? Pode. E aí vai entrar para a história de novo, né? Que assim como entrou lá o Luxemburgo. Mas, porra, a probabilidade de dar merda, ainda mais o cara do Diniz, que é um cara que se diz estudioso, como é que esse cara vai se concentrar, filho? Vai ter que estudar Argentino Júnior e vai ter que estudar Argentina. Vai pensar em substituição do Vinícius Júnior e substituição do Pirani. Porra! Como é que vai ser isso, caralho? Substituir o Pirani é mais fácil. Mas aí que tá, filho. É loucura. É loucura, mano. É uma loucura desatinada. Eu não consigo ver lógica. Mas aí tem a comissão técnica também.